Fala, candidato que está se preparando para fazer a prova da PM, da Polícia Militar ou qualquer outra prova da banca IDECAM. A gente está seguindo aqui nessa maratona de correções de prova e hoje eu trago aqui para vocês essa prova do TJ Piauí, Tribunal de Justiça daqui do Nordeste, do Piauí. Essa prova que contou com 30 questões da banca. Vamos descer aqui, você pode baixar essa prova para você resolver e depois voltar aqui, tá bom? Nós temos um texto que diz: perdemos nossas casas em Alcântara para ricaços brincarem de astronautas. Eu tenho aqui um texto praticamente dissertativo, argumentativo. Nós vemos aqui o uso da primeira pessoa. Nós perdemos nossas casas em Alcântara para ricaços. O uso de linguagem conotativa, se você não sabe o que é isso, linguagem conotativa, C de corte, C de figura. O uso da linguagem conotativa dentro de um texto jornalístico unido à primeira pessoa já são marcas discursivas que marcam a dissertação argumentativa. Eu já tenho aqui um ponto argumentativo da linguagem. Então você tem que prestar atenção nesses pequenos detalhes que a sua prova da IDECAM pode cobrar isso, perguntar qual é a tipologia predominante dentro desse texto. E você não é doido, né? Você está vendo aqui que já nessa primeira parte eu já vejo uma opinião. Perdemos nossas casas para ricaços brincarem de astronautas. Eu já vejo aqui um cunho subjetivo, vou colocar aqui, ó, subjetivo, minha foto está tomando, mas eu estou falando aqui. É um cunho subjetivo da linguagem, é linguagem pessoal, esse nome também aparece na banca, subjetivo. Aqui você está vendo que o título ele já condiciona você para aquele tom pessoal e até o início desse texto, né? Ó, em noites escuras, quem se embrenha no mato adentro, entra, embrenha, do quilombo de Canelatiúia, acho que é isso, sente-se como estivesse caminhando no espaço. Aqui esse trecho é tipicamente narrativo, só que essa narração se perde aqui, tá? O restante do texto, nós temos a afirmação de uma opinião, uma crítica nada velada, uma crítica bastante evidente ao uso da instalação por grandes empresas, instalação de bases aéreas, né, para você visitar o espaço naquela região, transformando aquelas pessoas como extraterrestres na sua própria terra. Também uma linguagem conotativa para isso. Eu não vou ler o texto aqui, óbvio que essa aula aqui é de correção, você já deve ter lido esse texto, não sei o que você achou, mas a gente já começa respondendo a primeira questão que diz o seguinte: é o mesmo usado o outro braço da empresa, a Virgin Galactic, que cobra, é o mesmo usado por outro braço, a Virgin Galactic, que cobra 450 mil, cerca de 2 milhões, para quem bancar o Luke Skywalker. Lembrou de Star Wars, não foi, gente? Aquelas naves. Temos por nosso futuro próximo pela plataforma como temos sido tratados. Quando o autor cita o Luke Skywalker, você tem que ter assistido, você tem que ter o conhecimento de mundo suficiente para fazer essa conexão com essa obra extra, tá? Se eu te falar, por exemplo, nós somos Romeu e Julieta, quando eu estou falando isso, você está lembrando de uma obra de Shakespeare. Quando eu digo que eu e você somos como Romeu e Julieta, você entende aí uma tonalidade amorosa. Por que você entende como um amor? Porque você conhece a obra shakespeariana. Pelo menos você entendeu a referência entre duas pessoas que se amam. Eu e você vivemos aqui num relacionamento constante no YouTube. Somos Romeu e Julieta. Eu sei que tem muito mais ódio do que amor, porque português realmente é difícil. Mas quando eu cito, candidato, a palavra Romeu e Julieta, você ativa o tic-teco na sua cabeça aqui para fazer a inferência. Eita, ele está falando de uma obra de Shakespeare, aqueles dois apaixonados. Esse processo se chama, candidato, de intertextualidade. Por isso que o gabarito aqui considerado pela banca foi letra D, intertextualidade. Agora, por quê? Porque inter quer dizer entre. Quando você vê um busão aí ou um metrô que diz intermunicipal, interestadual, quer dizer entre estados, entre países, entre municípios. Aqui tem um ônibus Urca que vai de Juazeiro para Crato.
Diz Juazeiro Crato, e eu tenho aquele tracinho que liga os dois que se chama meia risca, não é hífen, tá? Se chama meia risca, que faz o itinerário. Intertexto. Quando você assiste a um filme, quando você lê algum livro que lembra de outro livro, quando você vê um filme que lembra outro filme, você está nesse processo de intertextualidade. Então, quando ele citou o Luke Skywalker, precisava que você conhecesse, tivesse um pouco de cultura cinematográfica para entender a inferência sobre o Luke Skywalker. Professor, se você está falando inferência, por que não é letra B? O processo da inferência requer que o texto, por si só, te faça entender elementos, o que não é o caso. O texto por si só não é autoexplicativo, o que seria o Luke Skywalker. Então não pode ser inferência, também não pode ser pressuposto. Se fosse B, seria A, tá bom? Não depende de uma situação, depende de conhecimento de mundo, e polissemia não. Aí essa palavra não tem múltiplos sentidos. Ou seja, tem o sentido que é referido ao filme. Eu tenho aí um processo, sim, intertextualidade. Se você não concorda, coloque aqui. Gente, ajuda o canal a crescer, pelo amor de Cristo. Cheguei à segunda questão, que está falando sobre sigla. A banca nunca cobrou esse tipo de questão ortográfica. Esse assunto você entende lá em ortografia, que está também contemplando no concurso da Polícia Militar do Ceará. Essa primeira está no bolo de interpretação de texto, então não tem como você encontrar, ela só vai colocar compreensão e interpretação de texto. Você tem que saber dominar todos esses elementos que eu falo nas minhas aulas. Ok? Chegamos aqui no item 2, que fala sobre... deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Que fala sobre sigla. O que é que você tem que entender sobre sigla? Então diz o seguinte: no texto são empregadas algumas siglas. A exemplo, CLA. Você está vendo aqui que o CLA, eu estou pronunciando CLA, eu tenho uma sigla, porque eu usei a primeira letra de cada elemento da palavra. CLA, eu não sei o que é não, tem no texto, mas é uma CLA. Eu poderia dizer para você FCC, Fundação Carlos Chagas. Eu poderia dizer UFC, Universidade Federal do Cariri, ou do Ceará, do Cariri é UFCA. É isso. Sigla, eu escrevo de letra maiúscula quando eu pronuncio palavra a palavra. PIB. Nós temos o PIB, Produto Interno Bruto. O que é que acontece aqui? Deixa eu falar para você aqui. Você pronuncia a palavra PIB como se ela fosse uma palavra. Você une o P ao I e o I ao B, fazendo uma só pronúncia. Eu chamo isso de acrônimo, quando uma sigla é pronunciada como se fosse uma palavra. A palavra PIB deveria ser escrita, segundo o Manual da Presidência da República, deveria ser escrito assim, porque os acrônimos se escreve a primeira maiúscula e o restante minúscula. A questão é que convencionou-se que a palavra PIB se escrevesse toda em letra maiúscula. Tem alguns gramáticos que dizem que até 3 letras deve se escrever sempre maiúsculo, até 3 letras, porque não configuraria um acrônimo, mas existe bastante divergência. Resumindo aqui para você que quer uma dica rápida para o seu concurso. Quando eu tiver uma sigla que tiver até 3 letras, sempre escreva maiúscula, não importando se você pronuncia ou não como uma palavra, tá bom? PIB, FCC, posso também pronunciar. Deixa eu ver outra aqui. ONU, Organização das Nações Unidas, até 3 letras, pronuncia letra a letra, ou como se fosse o nome, preserve a letra maiúscula, tudo bem? Se houver mais de 3 letras, o que é que vai acontecer? O Manual da Presidência da República diz que você deve
escrevê-la de letra maiúscula se for pronunciada como acrônimo, como palavra. Por exemplo, na palavra CESP, como é que você pronuncia? C-E-S-P-E? Não, você pronuncia como? CESP, como se ela fosse uma palavra, ou seja, configurando um acrônimo aqui. Só que, por convenção, por uso, convencionou-se que CESP fosse escrito das duas formas. Aqui eu não tenho nenhum problema. Por convenção de escrita, eu pronuncio das duas maneiras. Aqui no Ceará, no interior do Ceará, eu tenho a Universidade Regional do Cariri. Eu tenho a URCA, Universidade Regional do Cariri. Veja como eu pronuncio. Eu pronuncio URCA, eu não pronuncio URCA, eu pronuncio URCA, um acrônimo. Professor, se é um acrônimo, ou seja, se eu pronuncio como palavra, ela poderia ser escrita a primeira maiúscula? Poderia, URCA, porque eu a pronunciei como um acrônimo, como uma palavra. Só que por convenção, você entende como isso é complicado? Por convenção, a própria universidade coloca toda em letra maiúscula. Então não existe uma grande obediência à regra, não. Você consegue compreender isso aqui? Sim? Vamos dar uma olhada no que é que a banca pediu. No texto são empregadas algumas siglas, a exemplo de CLA ou maybe. Veja como eu pronuncio essas duas. CLA, palavra a palavra, e na próxima eu pronuncio como se fosse uma palavra, um acrônimo. Maybe. Entretanto, são escritas de formas distintas. A esse respeito, assinala a alternativa em que a sigla não tenha sido grafada corretamente. Eu acho um pouco arriscado, uma vez que as regras são divergentes. Tá? É muito divergente essa regra, até o próprio manual assume isso. Mas eu fui tentar responder, acertei a questão por uma questão de lógica, eu vou explicar a vocês. Na palavra FUNAI, eu tenho uma sigla. Fundação, eu não sei o que é o restante não, gente. Mas eu sei que é uma sigla aqui. Eu pronuncio como se fosse um acrônimo. Eu vou colocar aqui, ó, acrônimo. O que é um acrônimo, gente? É como se fosse uma palavra. Um acrônimo. FUNAI. Eu não digo F-U-N-A-I. Então, como eu pronuncio como um acrônimo, eu escrevo a primeira maiúscula e o restante minúsculo. Se eu pronunciar, candidato, como um nome, como um acrônimo, estará sempre certo a primeira maiúscula e o restante minúscula. Aí você tem que ver se também está certo com letras maiúsculas por questões de convenção. Na palavra, a próxima, Banco Nacional do Desenvolvimento, eu acho que é. Me corrija se estiver errado no que significa. Como eu pronuncio isso? BNDES. 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 Você quase não pronuncia o E, né? BNDES. BNDES. Né? Você quase não pronuncia o E. Você pronuncia como um acrônimo ou como uma sigla? Me diz. Não, professor, eu pronuncio como uma sigla. Eu digo letra a letra, BNDES. Se eu pronuncio como se fosse uma sigla, ela não deve ser escrita dessa forma. Ela deve ser escrita toda em letra maiúscula, BNDES. Por isso que o gabarito que a banca escolheu foi letra B. Não foi isso? Que é a questão do BNDES. Eu tenho aqui a pronúncia como se fosse uma sigla e, como sigla, eu devo pronunciá-la, devo escrevê-la toda em letra maiúscula. PUC, PUC, eu pronuncio como um acrônimo, mas por ela ser até 3 letras, eu devo escrevê-la de letra maiúscula e está correto. COFINS, eu pronuncio como um acrônimo, eu não digo C-O-F-I-N-S, eu digo COFINS, acrônimo, primeira maiúscula e o restante minúscula, porque é um acrônimo. E é ISS, ISS, eu pronuncio letra a letra e mesmo porque só são 3 letras. Resumindo essa regra aqui.
Até 3 letras, sempre em letra maiúscula. Ok? 4 ou mais, se for um acrônimo, primeira maiúscula, o restante minúscula. E se for pronunciada letra a letra, possivelmente vai ser todas elas em letras maiúsculas. Vai depender do Volpe se ele registrou ou não dessa forma. Então, segunda questão, gabarito letra B. Perguntou-se o seguinte: em noites escuras, quem se embrenha mato adentro no quilombo de Canelatiúa, sente-se como se estivesse caminhando. Sente-se. Quem sente, sente algo, verbo transitivo direto. Deixa eu apagar isso aqui. Eu acho que minha foto está aparecendo aqui. Pronto, melhorou. Sente-se. Aqui o verbo é transitivo direto. Quem sente, sente algo. O se possivelmente é uma partícula passivadora. Quando eu pergunto a você, candidato, quem é que sente... Eu vou apagar isso aqui porque não interessa para a resposta, né? Para que isso? Quem é que se sente como se estivesse caminhando no espaço? Quem é que sente? Você é capaz de me dizer que é quem se embrenha mata dentro no quilombo de Canelatiúa. Ou seja, sente-se como se estivesse aquele que se embrenha mata dentro no quilombo. Sente-se isso. Se dá para trocar pela palavra isso, eu vou ter uma oração subordinada substantiva. Esse verbo está na terceira pessoa do singular. Quando o verbo da oração principal, que é essa, estiver na terceira pessoa do singular e não houver sujeito expresso nessa oração, essa será uma subjetiva. Oração subordinada subjetiva. Tudo bem? Oração subordinada subjetiva. Ao descer aqui, você só vê uma opção, que é o gabarito letra C. Ok? Essa questão está difícil, candidato, porque as orações subjetivas, geralmente elas vêm depois do verbo. Tá bom? Sente-se isso. Isso o quê? Quem se embrenha mata dentro. Você que vai fazer o próximo concurso da banca IDECAM, você tem que estudar o período composto, orações subordinadas, substantivas. Na minha videoaula, eu explico direitinho, passo a passo, de como você nunca mais errar esse tipo de questão. Tudo bem? Agora, não tem como eu te explicar aqui de forma rápida o que seria essa oração subordinada substantiva. Lá eu te dou todos os passos. Você deve estar se perguntando, professor, o que quer dizer justaposta? A palavra justaposta quer dizer que ela se uniu à oração sem uma conjunção. Veja, quem inicia o elemento é o pronome indefinido quem. Esse quem não é uma conjunção. As conjunções integrantes que iniciam as substantivas só são que e se. Como isso aqui não é uma conjunção que e se, eu chamo de justaposta. Se você quiser colocar aí, justaposta quer dizer sem conjunção. Tudo bem? Sem conjunção, esse nome está aparecendo em demasia na banca IDECAM. Eu tenho certeza que você errou essa questão. Mais um motivo para você voltar à minha aula de oração subordinada substantiva e aprender esse treco de uma vez por todas. Pare de reclamar. Vamos aqui à nossa quarta questão. Tem muita gente perguntando se esse tipo de questão vai cair na prova da Polícia Militar. Vai sim. Professor, eu não sei. Vai para o inferno do mesmo jeito. Na minha aula, aqui no meu canal, eu tenho 2 aulas explicando esse processo que se chama... Pode ser chamado de vários tipos, tá, gente? Porque ela pode botar apenas a palavra período composto, análise morfológica, e ela cobrar ali, porque aqui é um sistema de equivalência. Equivalência e transformação de estruturas. Professor, qual é a banca que trabalha isso? Nenhuma. É a IDECAM e o ITA. Lembra do ITA, que é aquele da aeronáutica, o vestibular mais difícil do Brasil? Trabalha também com um sistema de
é equivalência. O que é equivalência? Uma estrutura que pode ser trocada por outra com equivalência. Gente, eu não vou explicar tudo isso aqui numa só questão. Você tem que ir às minhas aulas, acompanhar a correção, tá? Eu vou te explicar o porquê de cada opção aqui, tá bom? Diz o seguinte: o texto inteiro se compõe em torno de um campo semântico. Campo semântico é sentido, que a temática sugere. Analisando os conjuntos a seguir, assinala a alternativa em que uma das simbologias, que é a equivalência, esteja em desacordo com o propósito, suas correlações semânticas. Esteja em desacordo. Você que lê o texto mais de uma vez, eu aconselho que leia novamente para tentar entender essa questão, porque se você não procurar de agora a vencer esse medo na questão de equivalência, você nunca vai passar no concurso da EDECAN. Porque pelo menos uma questão você vai encontrar nesses concursos muito concorridos. Deixa de preguiça, cara. Usa essa mão que você está usando para alguma coisa para aprender isso aqui. Tenha paciência que você consegue. Vou te explicar essa questão aqui. Campo semântico é sentido. Gente, espaço, estrela e foguete. Espaço lá em cima no céu, estrela lá no céu e o foguete está onde? Lá no céu. Esses três elementos aqui comungam do mesmo campo semântico. Eles estão ocupando o mesmo espaço. Espaço, você encontra estrela e você encontra foguete. Os três elementos estão em consonância, assim como a simbologia dessas bandeiras. Note que a bandeira 1, a bandeira 2 e a bandeira 3, que são os símbolos, estão idênticos, comprovando essa correlação semântica. Se espaço, estrela e foguete, eles se alinham no campo semântico, eles estão no mesmo lugar, as bandeirinhas, que são os símbolos, são idênticas, comprovando a equivalência. Por isso que a letra A não é gabarito, porque a equivalência foi feita de maneira adequada. Se eu vir as expressões foguete e navio, esses dois elementos estão em confronto. O foguete está no céu, o navio está na terra. São dois meios de transporte, vamos dizer, eles entram em semelhança aí. Eles são semelhantes porque são meios de transporte. Mas eles estão em oposição porque eles não ocupam o mesmo espaço. O navio fica no mar e o foguete fica no céu. Perceba, por eles dois serem os dois meios de transporte, eu tenho duas setas idênticas. Note que as duas setas são idênticas, comprovando a semelhança entre os dois, que são dois meios de transporte. Eles são opostos, que estão dando uma na frente da outra, enquanto um vai para a esquerda e o outro vai para a direita, para comprovar que um está no céu e o outro está no mar. A representação semântica da letra B também está totalmente correta. Na letra C, vagalumes e estrelas, você que leu o texto viu que ele compara as estrelas com os vagalumes. Há momento que ele se confunde, os vagalumes, ele confunde intencionalmente, ele compara, na verdade, as estrelas com os vagalumes na mata. Imagine aí uma mata totalmente escura e os vagalumes tudo lá na mata, parece uma estrela. Daí a semelhança do vagalume com a estrela. O símbolo círculo, círculo são idênticos, comprovando a semelhança entre as duas palavras e que elas comungam o mesmo espaço, ou seja, um faz parte do outro. A correspondência semântica da letra C também foi perfeita. Na letra D, eu tenho Virgin Orbit, que é o nome da empresa que está instalando as empresas lá do astronauta.
o Richard Branson e ricaços, Richard é o dono da empresa, ambos são ricos. Ou seja, todos eles comungam do mesmo espaço, são círculos totalmente idênticos, todos eles ocupam o mesmo espaço. Na letra E, o que é que você está vendo de símbolo? Você está vendo duas bandeiras totalmente idênticas. Bandeiras idênticas, mostrando que os dois itens são totalmente iguais. ET quer dizer o quê, candidato? Extraterrestre. Um ET, vamos lá, vai que suponha que chega um ET aqui. Esse ET, ele não está no lar dele, ele está fora do lar. Se você for a Marte e resolver morar lá, você vai ser um extraterrestre. Ou seja, você vai ser uma pessoa que está fora do seu campo. Essas duas palavras aqui são opostas. Elas se divergem em campos semânticos. Os símbolos usados para representá-las não combinam, porque são duas palavras opostas. Compreende isso aqui, candidato? Se fosse aqui uma bandeira e um círculo, aqui nós teríamos mais ou menos uma mesma ideia. Ou aquele símbolo que a gente viu lá em cima, uma seta sim e uma seta sim, demonstrando oposição. Claro que o gabarito foi letra E. Professor, essa questão é muito difícil. Bom, você tem que treinar. O pessoal do curso regular que está fazendo comigo aqui em sala está dominando perfeitamente esse tipo de raciocínio. Erra muitas vezes, mas pelo menos entende onde foi que errou. Tudo bem? Vamos à próxima, que é a quinta questão. Diz o seguinte: ainda assim, somos tratados como ETs. Só soubemos pelos jornais. O uso dos dois pontos com certeza vai cair dentro da sua prova. Com certeza. Com certeza. E ela sempre vai perguntar a diferença entre exemplificação e enumeração. Todos esses nomes aqui vão cair com certeza na sua prova. Eu tenho aula aqui falando sobre essa diferença. Pelo amor de Deus, para de reclamar, cara. Vai estudar. Tá aqui tudo de graça para você. Vai lá no meu vídeo que eu falo exemplificação, enumeração, exemplificação e colocando todos os itens da IDECAM. Então deixa aí, você não tem por que questionar. Lá no Meus Bizus eu falo que quando os dois pontos puderem ser trocados por pois, o porquê, eles dão uma ideia de sequência explicativa. Veja, ainda assim somos tratados como ETs, pois só soubemos pelos jornais. Veja como eu consigo iniciar com um pois aqui. Ainda assim somos tratados como ETs. Eu preciso que você me explique o porquê de eu ser tratado como ET. Só soubemos pelos jornais que a base de lançamento instalada em nosso lar pode servir de espaço para o turismo. Ele dá uma explicação de por que somos tratados como ETs. Compreende isso aqui? O gabarito foi escolhido letra A, explicação. Beleza? Chegamos na sexta, que fala sobre o uso do complemento e do adjunto adnominal. E eu preciso ter conhecimento sintático para entender esse tipo de questão, mas o tio vai explicar aqui. Vamos lá. Quando eu tiver preposições, eu vou ter conjuntos. Aqui é um conjunto porque é iniciado por uma preposição. Opa! Espera aí, deixa eu apagar isso aqui. Quando ele tem preposição, ele começa conjunto. E eu preciso saber o que é que esse conjunto completa. Com o abandono. Abandono vem de abandonar. Das terras completa abandono, que é um substantivo abstrato. Quando completar substantivos abstratos, eu tenho que verificar se esse conjunto, iniciado pela preposição, sofre ou comete a ação. Pergunto a você, caro candidato,
As terras abandonaram ou foram abandonadas? Foram abandonadas, ela sofre a ação de ser abandonada. Se ela sofre a ação, ela é paciente. E se ela é paciente, ela vai ser um complemento nominal. Por sua vez, a expressão por seus proprietários também completa abandono. Abandono das terras por seus proprietários. Por seus proprietários completa abandono, que é um substantivo abstrato, só que nesse caso ele vai ser agente. O abandono das terras por seus proprietários, ou seja, os proprietários abandonaram as terras. Como ele é um agente, eu vou ter o que aqui, candidato? Um adjunto adnominal. Claro que o gabarito é CNAA, complemento e adjunto adnominal. Gabarito letra B. Ok? Veja a minha aula de complemento e adjunto para você entender isso aqui. Na 7ª questão, nós temos aqui a clássica pergunta IDECAM, que é perguntando o papel, a função adjetiva. Então você tem que lembrar de uma coisa. Para eu ter uma função adjetiva, tem que completar, você vai escrever assim, ó, tem que completar o que, candidato? Tem que completar um substantivo. Eu vou ter substantivo. Para eu ter um papel adjetivo, eu tenho que ter um elemento completando um substantivo. Compreende isso aqui? Pode ser exercido por um pronome indefinido, na maioria das vezes é. Vários, muitos, outros. Pode ser um numeral, pode ser um artigo, pode ser um pronome possessivo, pode ser um adjetivo, tá bom? Contanto que não seja particípio, tá? Adjetivos no particípios não têm função adjetiva. E a gente vai olhar uma a uma. Vamos ver aqui a palavra outra. Ele quer uma que não apresente. Outro, linha 10. Vou subir aqui. Outro, linha 10. É o mesmo usado por outro braço. Veja, outro, que é um pronome indefinido, está se referindo, acompanhando a palavra braço, que é um substantivo. Ora, se ele acompanha um substantivo, ele tem uma função adjetiva. Portanto, na letra A, eu tenho uma função adjetiva. Já não é letra A, função adjetiva. Nosso, linha 11. Vamos lá na nosso, linha 11. Quer bancar o Luke Skywalker. Tememos por nosso, que é um pronome possessivo, que acompanha o substantivo futuro. Ora, se ele acompanha um substantivo, ele tem função adjetiva. Não é a letra B, também não. Vamos colocar aqui, função adjetiva. Distante, 12, 12ª linha. Distante. Tão distante, ele é muito distante. Agora eu tenho que ver aqui no final. Um passado não tão distante. Essa palavra distante é um adjetivo, tá, gente? Distante é um adjetivo. Distante é um adjetivo comum. Eu quero que vocês coloquem aí, adjetivo comum. Professor, como assim um adjetivo comum? Existe o adjetivo comum, bonito, belo, perto, distante, próximo. E existe aqueles adjetivos que, na verdade, são verbos no particípio. Eu tenho falado, olhado. Olha, uma que cai bastante é a palavra cansado. A banca IDECAM não considera verbos no particípio como adjetivos. Então, se houver um verbo no particípio, cansado, olhado, beijado, comido, é terminado em ado e ido, ele não vai ter função adjetiva, tá bom? Verbos no particípio não possuem função
adjetiva. Muito cuidado. Cara, distante não é um verbo no particípio. Portanto, eu posso considerar a palavra distante como função adjetiva. Tá bom? Então, eu vou colocar aqui adjetivo comum. Eu vou até escrever para você, ó. Adjetivo comum. Eu vou ter o que aqui? Função adjetiva. Tá bom? Vamos ver a palavra nenhum na linha 19. Linha 19. Assim como os danos causados à natureza, vixe, me perdi. É linha 19, né? Deixa eu marcar aqui. Pronto, para não me perder. Já que não funciona em nenhum outro estudo. Nenhum estudo. Estudo é um substantivo e nenhum o acompanha. Ele também tem função adjetiva. Vou botar aqui, função adjetiva. Porque é um pronome na função de adjetivo. Na palavra revogada, acredite vocês que ada termina em particípio. A gramática tradicional diz que verbos no particípio possuem função adjetiva. A IDECAN não. Ai, professor, eu vou escrever um recurso para essa banca. Enfia na sua cabeça que, para a IDECAN, verbo no particípio não tem função adjetiva. Gabarito, letra E, eu também não concordo com esse gabarito, mas eu já aprendi. Cara, você que é concurseiro, presta atenção nisso aqui que eu estou falando. Não deixe de responder uma questão porque você acha que pode ter um recurso. Não. O recurso é você fazer um curso novamente. Recurso. Você faz o curso novamente. Tá bom? Verbos no particípio não tem função adjetiva. Decore isso que é a terceira vez que cai isso na prova. Tá bom? Espero que você tenha aprendido isso. Na 8ª questão, está perguntando o quê? Gente, é uma questão de interpretação de texto, eu não vou corrigir. Eu estou corrigindo apenas a parte gramatical, tá bom? Eu vou mostrar depois o gabarito, que eu não estou com o gabarito aqui, mas eu vou pular essa parte porque é interpretação de texto, tá? A minha parte aqui é ínfima, tá? Eu só vou dizer para você que inferência... que a palavra inferência quer dizer o sentido que você analisa nas afirmativas, tá bom? Como aqui meu propósito é gramatical, eu vou deixar que você se vire aí na 8ª questão para entender a questão de interpretação de texto. Você está vendo? 30 questões são pouquíssimas de interpretação de texto, tá bom? Ação alternativa que é pontuação, um tipo de questão que mata muita gente. Interpretação de texto, daqui a pouco eu coloco o gabarito, tá? Vamos aqui para a 9ª questão. Diz o seguinte, em 27 de março está aqui o trecho que ela colocou para você analisar e diz, assinale a alternativa em que, alterando-se a estrutura do período acima, tenha-se mantido a pontuação igualmente correta. Então vamos analisar e ver se existe algum problema de pontuação. Letra A. Durante o pico da pandemia, isso aqui é um adjunto adverbial de tempo. Esse adjunto adverbial de tempo, ele é de grande extensão. 1, 2, 3, 4, 5. São 5 elementos. 4 ou mais é grande. O que quer dizer isso? Professor, se o adjunto adverbial for de grande extensão, a vírgula é obrigatória. Professor, meu professor disse que não tem esse negócio de tamanho, é 4, é 5, uma ova. Eu escrevi para a Academia Brasileira de Letras e ela disse que 3 palavras, acima de 3 palavras, já é considerado um adjunto adverbial de grande extensão. Se o Volpe, se a Academia diz quem é você para duvidar, me mostre onde é que está escrito na gramática. Nenhuma gramática diz o tamanho do adjunto adverbial. Nenhuma. Pode mostrar, desafio, bota aqui embaixo. Qual é a gramática? Coloque. Você acha que eu estou aqui despreparado? Tô não, meu filho. A minha vida é estudar para isso. Eu posso para você, se você me desafiar, eu posso para você
o posicionamento da Academia Brasileira de Letras. Aliás, tem até uma postagem no livro do Pestana. Pestana também escreveu e teve resultado. Vamos lá. Adjunto adverbial de grande extensão, vírgula, é obrigatória, tá certo? Então aqui eu tenho um adjunto adverbial de grande extensão, durante o pico da pandemia, tá certo? Professor, eu devo colocar, olha, tem que ter pontuação, só que o que se segue a ele é um aposto circunstancial, em 27 de março de 2020, isso aqui é um aposto. Você sabe que o aposto ele precisa de vírgula, tirando o especificativo, que é exercido por um nome próprio. Esse aposto completa o adjunto adverbial. Ele tem que ter uma pontuação específica. Então, os travessões isolam o aposto e a vírgula tem que isolar o adjunto adverbial. Professor, e como tem o aposto, a vírgula vai para onde? Para depois. Essa vírgula marca o deslocamento desse adjunto adverbial e esse par de travessões isolam o aposto do adjunto adverbial. Essa vírgula aqui está totalmente correta e é proibido retirá-la. Tá certo? Então, a letra A é o gabarito. Letra A está totalmente correta. Foi mantido. Vamos ver as outras. Em 27 de março de 2020, está certinho aqui a vírgula, tá? Durante o pico da pandemia, gente, foi que eu ouvi aqui. Esse travessão, se está no meio da frase, eu preciso começar e terminar com travessão. O que foi que houve, professor? Isso aqui é um aposto desse termo. Ou seja, eu tenho que ter travessão para o aposto. Como eu não posso botar a vírgula antes do travessão, tem que vir depois, o autor colocou somente o travessão para te confundir. O travessão ele só vai ser único quando ele vier no final da frase, em que eu tenho o aposto e eu tenho que finalizar com o ponto final. O travessão só vai vir sozinho no final da frase, em que eu vou ter o travessão e ponto final. Nunca eu vou ter que colocar travessão, vírgula, ou vírgula, travessão. Isso não pode. Começou com travessão, termina com travessão. Tá certo? Então, o problema foi usar dois sinais diferentes para cobrir o meu aposto. Então, nada de correto aqui na letra B. Em 27 de março de 2020, durante o pico da pandemia, faltou a vírgula do aposto. Durante o pico da pandemia, o governo quis remover 792 famílias de comunidades. Aqui essa vírgula também está proibida, porque de 27 comunidades é o adjunto nominal de família. Tá certo? Remover de 27 comunidades. Famílias de 20... um adjunto nominal. Errado também. Em 27 de março de 2020, durante o pico da pandemia, aqui está certa o par de travessões. Eu isolei o aposto, só que eu não pus uma vírgula para o adjunto adverbial deslocado. Veja que letra A e letra D são idênticas. Faltou a vírgula. Tá bom? Professor, se esse adjunto adverbial fosse de curta extensão, se fosse em 27 de março, aí a ausência da vírgula ali estaria certa, porque seria um adjunto adverbial de curta extensão. Ok? Beleza. Durante o pico da pandemia, em 27 de março, faltou a vírgula aqui também. Ele só trocou os adjuntos adverbiais. Faltou a vírgula após o travessão. Foi fera isso aí, tá? Foi muito, muito, muito complicado. Na minha aula de pontuação eu falo sobre isso. Vamos ver, né, para melhorar isso. Vamos chegar aqui à 10ª questão, que diz o seguinte. O clã foi criado nos anos 80. Naquela época, mais de 300 famílias de 24 comunidades. Gente, o clã foi criado nos anos 80. Naquela época, que época? Nos anos 80. Aquela época se referiria a um ano específico. Só que quando ele fala naquela época,
ele não diz em qual época específica. Nos anos de 1980, pode ser 1975, 1985, 82, 83. Quando ele diz naquela época, essa expressão é abstrata. Nos anos 80, pode ser 81, 82, 83, 84, 79, 91. Eu acredito que seja possível essa inferência aí. Ele não diz uma data específica. A época a qual ele se referiu não se encontra dentro do texto porque ele não a especifica. Eu não tenho um elemento específico de retomada. Para ele ser anafórico, ele precisa ter um termo escrito que você grife e retome. Naquela época, é uma época vaga, nos anos 1980. Eu não tenho uma época específica. Mas, professor, a época são os 10 anos. Aqui não está especificando isso. Vamos tentar aqui. Se for anafórico, se você quiser dizer que aquela época retoma anos 80, eu até pensei nisso, porque a letra D está aqui. Ela seria também gabarito. Endofórico quer dizer dentro do texto. Anafórico, catafórico e endofórico, todos eles estão dentro do texto. Tudo bem? Endofórico dentro, catafórico dentro do texto, mas depois, tá? Depois. Isso aqui você encontra lá na minha primeira aula do curso da IDECAM. Vai lá dar uma lida para você aprender o que é deítico, tudo isso aqui. Anafórico não pode ser, porque ela entraria em contradição com a letra D. Catafórico não pode ser, porque ele não seria depois, e mesmo assim ele entraria em conflito com a D. Então, B, C, D se anulam entre si. Epanafórico é quando uma palavra se repete por uma função estilística. Eu digo, eu encontrei minha mãe no mercado. Minha mãe falou comigo. Minha mãe voltou agora. Mãe, mãe, mãe. Essa repetição de termos, palavras ou expressões configura uma epanáfora. Ok? Então é isso, gente. Não é epanáfora, ficou deítico. Tá meio estranho, mas é a única que é o gabarito possível. A única possível de ser o gabarito. Tudo bem? Pesado, né, gente? Vamos continuar aqui na 11ª. O que ele está pedindo? Assinale a alternativa em que o termo indicado exerça no texto função sintática. 11ª questão diz o seguinte: assinale a alternativa em que o termo indicado exerça no texto a função sintática distinta das demais. Então vamos procurar lá a distinta, né? Vamos procurar essa distinta que já está de negrito. No Maranhão, linha 13. Vamos voltar aqui na linha 13 aqui para verificarmos. Linha 13 diz o seguinte: o território étnico de Alcântara, no Maranhão. Então eu estou vendo aqui um elemento que dá a ideia de lugar, na verdade, no Maranhão, tem uma circunstância de lugar no Maranhão, que eu acredito, na minha análise, que esteja exercendo aqui a função de adjunto adnominal. Eu acredito que ele esteja se referindo à palavra território. O território étnico de Alcântara, no Maranhão, como ele é um adjunto adnominal, ele foi isolado por vírgula, o que é proibido por lei gramatical. Eu não posso separar o adjunto adnominal do seu núcleo. Então eu descartei aqui a opção de adjunto adnominal. Então fui procurar outras coisas. Pensei, o território étnico de Alcântara, no Maranhão, eu acredito que isso seja um aposto circunstancial. Ele está esclarecendo onde fica esse território de Alcântara. Pensei em aposto. Fiquei também pensando na possibilidade de isso aqui ser um adjunto adverbial deslocado. Você concorda comigo? As vírgulas poderiam ser por conta do deslocamento. Preste atenção numa coisa. O território étnico de Alcântara, no Maranhão,
começa a se formar no final do século XIX. Começa a se formar. Eu tenho aqui uma locução verbal. Começa a se formar quando? No final do século XIX. Onde? No Maranhão. Está dúbia a classificação dessa expressão. Eu tanto posso chamar isso aqui de adjunto adverbial de lugar, que por vírgulas está deslocado. Posso também pensar que isso aqui é um aposto circunstancial de quem? Do território. Então, eu acredito que existam essas duas possibilidades de análise. Interroguei, letra A, vou verificar as outras. Vamos dar uma olhadinha nas outras? Que é o que eu tenho aqui. Empresa que pertence ao conglomerado. Empresa do inglês Richard Branson, linha 7. Vamos lá aqui na linha 7. A Virginia Robert, empresa que pertence ao conglomerado do inglês Richard Branson. Então, essas vírgulas aqui estão claramente justificando um aposto. Eu não tenho dúvida de que isso se trata de um aposto explicativo. Empresa a qual pertence, tudo isso é o aposto de Virginia Orbit. Lá na letra B, está falando sobre Richard Branson. Deixa eu baixar aqui para você ver. Richard Branson, aqui, é o aposto especificativo do inglês, do bilionário inglês. Tá bom? Preste atenção numa coisa, candidato. Sempre que eu tiver um substantivo e a ele se siga um substantivo próprio, nomes de cidade, nomes de pessoa, eu vou ter que chamar isso aqui de aposto especificativo. E isso aqui é muito cobrado na banca Idecam. Aposto especificativo. É o único aposto que não requer vírgulas. E ele possui uma regra bastante singular. Substantivo comum, seguido de substantivo próprio. Richard Branson é um substantivo próprio que se segue ao substantivo inglês. Compreende? Isso aqui é um aposto e o outro elemento também é um aposto. Vamos ver o que é que tem mais aqui. Então, eu vi aqui, candidato, na letra, na 11, que eu estou com dúvida nessa letra A. Aqui eu tenho certeza que é um aposto, não tenho nenhuma dúvida. Aqui eu tenho outro aposto, que é o aposto especificativo. A Virginia Galactic, linha 10. Vamos lá. É o mesmo usado por outro braço da empresa. A Virginia Galactic. Isso aqui está falando sobre o outro braço da empresa. Está por vírgulas porque se trata de também um aposto especificativo. Um aposto explicativo. Então, eu acredito que seja letra A. Mas vamos continuar? Aqui eu também tenho um aposto explicativo. Linha 10, cerca de. Linha 10 é o mesmo usado que cobra 450 mil dólares, cerca de 2,4 milhões. Isso aqui, cerca de 2,4 milhões, é um esclarecimento sobre a expressão 450 mil, que está corretamente isolado por parêntese. Isso aqui também se trata de um aposto. Ficamos em quê, candidato? Ficamos pensando nesse no Maranhão, que pode ser um aposto ou pode ser um adjunto adverbial deslocado, e as outras nós temos 100% de certeza de que é um aposto. Não existe nenhuma dúvida quanto aos outros elementos de que se trata de um aposto. Acreditem vocês, a banca foi de A, tá certo? Só que se você errar essa questão e quiser caçar confusão, você pode colocar que na letra A existe uma ambiguidade. Aqui tanto pode ser um aposto circunstancial, como pode ser um adjunto adverbial de lugar. Então, está dúbia essa resposta e nós vamos ficar atento para essa prova que vai acontecer no dia 22 de janeiro. Ok? Então, letra A mesmo, gabarito escolhido pela banca. Letra A.
Gente, o gabarito da 8ª questão, que a gente já passou, é letra E, tá? Fiquei de dar para vocês, é a questão de interpretação de texto. Depois a gente comenta, se vocês quiserem, comentem aqui a 8ª questão. Acredito que não tenha tido problema algum. Apesar disso, fizeram da região de Alcântara sua terra. Cara, que questão fenomenal essa aqui. Fizeram é o meu verbo. Fizeram a região de Alcântara, verbo transitivo direto. Quem faz, faz algo. Isso aqui, candidato, é um objeto direto preposicionado. Quem faz, faz algo. Você tem que tomar bastante cuidado nessa estrutura que a banca está usando demais nas suas provas. Se eu dissesse o seguinte: eu fiz você doutor. Pensa nessa frase aqui, ó. Fiz você doutor. Essa expressão aqui, você é o meu objeto direto, eu fiz você, está no sentido de transformar. Eu transformei você em doutor. Essa expressão doutor qualifica o objeto direto você por uma, vamos dizer o seguinte, por uma responsabilidade do sujeito. O que é um predicativo do objeto, que é o nosso gabarito aqui, letra D? É uma ação ou uma opinião transmitida do sujeito ao objeto. Pensou comigo nisso? Eu posso usar a preposição aqui também, tá? Essa preposição aqui, ela é expletiva. Eu fiz de você amigo. Eu fiz do meu filho um bom rapaz. Essa preposição aqui é totalmente expletiva. Poderia ter dito: apesar disso, fizeram a região de Alcântara sua terra. Ele transformou a região de Alcântara na sua terra. Aqui, nitidamente, é um predicativo do objeto. Então, eu posso dar uma pequena alusão para você no seguinte. Eu posso dizer o seguinte, ó. Pensa comigo nessas duas frases aqui. Eu digo o seguinte, ó. Comprei uma casa nova. Pensa comigo no adjetivo nova. Quando eu disse comprei uma casa nova, essa palavra nova não tem interferência nenhuma do sujeito. Eu comprei uma casa que nitidamente é nova. É uma característica objetiva dessa casa ser nova. Agora, se eu dissesse o seguinte, eu vou tirar esse verbo comprei e vou colocar o verbo, vamos lá, vamos colocar transformar ou julgar. Vou colocar o verbo julgar. Julguei, ou posso colocar também achei uma casa nova. Julguei a casa nova, então vou tirar esse Julguei a casa nova. Nesse caso aqui, quando eu disse julguei a casa nova, não quer dizer que a casa realmente seja nova. Foi uma opinião, tem caráter subjetivo do sujeito para a casa. Quando eu chego numa casa e digo, ei cara, eu achei a casa nova. Não quer dizer que a casa realmente seja nova. É uma característica atribuída do sujeito ao objeto. É sempre isso. Um predicativo do objeto é uma ação transformadora do sujeito para o objeto, ou é uma característica subjetiva pessoal que o sujeito transmite para o objeto. Na minha aula de análise sintática, eu falo sobre predicativo do objeto. Clica aí no YouTube, coloca aí Victor Linardi, predicativo do objeto, que eu esclareço para você todo esse processo. Tudo bem? A questão foi muito difícil. Quem acertou, parabéns, você está acompanhando as aulas direitinho, mas a questão não está nada fácil, tá bom? Muita gente foi de objeto direto, porque parece realmente o objeto direto. Mas não, é o predicativo do objeto, a banca está certíssima nisso.
E a 13ª aqui, como a gente já havia falado nas características principais do texto, eu tenho um texto dissertativo argumentativo. Ele opina e usa argumentos para convencer o leitor. Ok? Continuando aqui na 14ª, deu tempo até de cortar o cabelo aqui, ó. Eu tenho o seguinte: em noites escuras, quem se embrenha mato adentro. Esse se, sempre que estiver cobrando, candidato, a função, os tipos de se, eu tenho que pensar no verbo a qual ele completa. O se está associado ao verbo embrenhar, ok? Como ele está ligado ao verbo embrenhar, eu tenho que classificar a transitividade desse verbo. Lembre-se sempre que, quando eu tiver o se, eu vou ter que classificar, localizar o verbo qual ele completa o sentido, tá certo? Então, o se completa o verbo embrenhar. Quem se embrenha em algo, né? Ou em algum lugar, em alguém, né? Ou em algo. Quem se embrenha onde? Mato adentro no quilombo. Então, isso aqui tudo é um adjunto adverbial de lugar. Esse verbo é, pois, intransitivo. Se esse verbo é intransitivo, não tem condição de esse verbo ser partícula passivadora ou partícula reflexiva. Porque as partículas reflexivas e a partícula passivadora se ligam a um verbo transitivo direto. Então, não tem condição disso aqui ser uma partícula passivadora nem um pronome reflexivo. Passamos para a próxima classificação, que é verificar, vamos eliminar outras possibilidades. Eu vou verificar se o sujeito é indeterminado, para isso aqui ser um índice de indeterminação do sujeito. Em noites escuras, quem se embrenha? O quem é o sujeito simples. Portanto, isso aqui não tem como ser o índice de indeterminação de sujeito, porque o sujeito está escrito aí. Passo para a próxima, que é verificar se eu consigo conjugar nas 3 pessoas. Tipo, eu me embrenho, tu te embrenhas, ele se embrenha. Quando eu coloco nas 3 pessoas e eu posso trocar pelos pronomes das respectivas pessoas, eu me embrenho, tu te embrenhas, ele se embrenha, eu provo que esse pronome apenas é um acompanhante do verbo embrenhar-se, sendo ele classificado como PIV, parte integrante do verbo. Ele serviu apenas para acompanhar o verbo intransitivo embrenhar. Ok? PIV. Veja a minha aula do tipo de se para você entender isso aqui melhor. O verbo sentir-se, quem sente, sente algo. Só que não foi dito o que é que se sentia aí. Sente-se assim, dessa maneira, como se estivesse caminhando no espaço. Isso aqui é uma oração subordinada adverbial que? Temporal. É uma modal, mas como a gramática não diz modo, né? Não tem a oração subordinada adverbial modal, a gente vai chamar de tempo, tá bom? Ou seja, esse verbo sentir não possui complemento. Portanto, esse verbo aqui será chamado de intransitivo. Vou colocar aqui, VI, verbo intransitivo. Se o verbo é intransitivo, não tem como conceber como PA, partícula passivadora, nem como reflexiva. Partamos para o índice de indeterminação. Não pode ser índice de indeterminação porque o sujeito é oracional. Quem é que se sente? Quem se embrenha mata dentro no quilombo de Canelatiúa. Tem sujeito. Quando eu descarto o índice, eu tenho que verificar se aqui é um PIV. Vamos verificar se é um PIV? Como é que eu verifico o PIV? Conjugando nas 3 pessoas. Vai lá. Eu me sinto, tu te sentes, ele se sente. Veja que eu consigo conjugar nas 3 pessoas. Eu me sinto, tu
sentes, ele se sente. Quando eu consigo conjugar o pronome nas 3 pessoas, eu tenho um PIV. Portanto, o primeiro é uma parte integrante do verbo, o segundo é uma parte integrante do verbo. Nesse segundo caso, eu tenho o seguinte: como se estivesse caminhando no espaço. Note que tudo isso aqui é uma oração, se sente assim, como? Assim. Oração subordinada adverbial, por aí vai. Esse se está completando o verbo estar, que é um verbo de ligação. Ok? Se estivesse assim. Como é um verbo de ligação, ou pode ser um verbo intransitivo, né? Caminhando no espaço, se sente assim, estivesse ali, na verdade aqui não é um verbo de ligação, isso aqui é um verbo intransitivo, porque ele não tem predicativo do sujeito. Vou colocar verbo intransitivo. Veja que como é um verbo intransitivo, não tem como eu chamar de PA nem de reflexiva. Ele tem sujeito. Como se estivesse. Quem estivesse? Aquela pessoa que se embrenhou no mato. Portanto, não é índice de indeterminação do sujeito. Passei para a próxima, que é parte integrante do verbo. Eu me estivesse, tu te estivesse. Veja, não tem como eu fazer um PIV aqui. Então, não é PIV. Agora eu vou tentar a última, que é tirar de contexto. Vamos verificar se é uma expletiva. Como estivesse caminhando no espaço. Eu consigo tirar. Vou ler a frase inteira. Em noites escuras, quem se embrenha mata dentro no quilombo de Canelatatiúa, sente-se como estivesse caminhando. Eu acho que fica um pouco estranho, tá? Eu acredito, candidato, que esse se seja uma conjunção condicional. Veja a ideia. Como se estivesse, não quer dizer que ele esteja caminhando. Seria uma condição para uma comparação. Tá bom? Ou isso aqui é uma conjunção condicional, que é a minha aposta, ou isso aqui é uma partícula expletiva. Eu tenho certeza de uma coisa, que isso aqui não é um PIV, porque eu não tenho como conjugar o me nas 3 primeiras pessoas com o verbo estar. Eu me estou, tu te estás, ele se está. Eu tenho certeza que isso aqui não é um PIV. Eu acho que é uma condicional. Vamos olhar os gabaritos aqui. Há 2 casos de pronome reflexivo? Não há não, porque o pronome reflexivo exige um verbo transitivo direto. Uma das ocorrências se classifica diferente das demais? Verdade, que é a conjunção condicional. Que apresentam, por sua vez, a mesma classificação? Sim, PIV, PIV. Então, a 2 está certo. Em uma das ocorrências, o se tem papel apassivador? Eu não vi como papel apassivador. Não vi. Em nenhum dos casos eu vejo como um papel apassivador, porque todos os verbos são intransitivos aqui. Então, eu não vi a terceira questão como gabarito correto. Cheguei ao final da prova e vi 1 errada, 3 errada e 2 certa. Aí eu fui fazendo aqui na B, C, D, essa é a 14ª. 14ª. Qual foi o gabarito correto? Letra B. A banca pensou junto comigo. Se apenas a afirmativa 2 estiver correta, não tem como você conceber aqui como um pronome apassivador. Essa questão foi uma das... Aliás, essa prova inteira está muito complicada, não é verdade? É isso. Vamos continuar para a próxima questão, que fala sobre processo de formação de palavras, um item muito, mas muito cobrado em todas as provas. Veja, ela quer uma que não tenha sido formada por composição. Lembrando que o processo de composição é quando eu tenho 2 radicais que se tornam um. Por exemplo, a palavra petróleo. Petróleo. É a junção de
pedra, que voltou ao seu radical mais antigo, petra, mais óleo. Juntou-se dois radicais, pedra mais óleo. Eu tenho aqui duas palavras, eu tenho uma composição que passou por um processo chamado de aglutinação. Por que aglutinação? Porque se juntam dois elementos e se perde parte deles, a alteração gráfica da palavra. Então você entendeu o que é um processo de composição. Em astronauta, eu tenho dois radicais aqui. Astro, mais a palavra nauta. Radical, radical. Você precisa, candidato, fazer uma lista dos principais prefixos e dos principais radicais, sobretudo para a banca, daqueles que a banca mais utilizou. Astronauta já caiu mais de uma vez. Saiba que aqui eu tenho duas palavras. Faz uma listinha. Vai lá no Wikipédia, no Google mesmo. Anota, vai lá, 10 radicais e 10 prefixos. Assim você decora alguns e não erra na hora da prova. Espaço-porto está muito fácil. Eu tenho espaço mais porto. Aqui é uma composição por justaposição. Não houve perda de elementos. Tecno mais logia, outra composição. Vai decorando. Norte-americanos, obviamente que você sabe que é composição, norte mais americanos. E inter parece muito com um radical, porque ele é grande, ele é dissílabo. Muitas pessoas acham que prefixos têm de ser apenas um elemento. Mentira, é aí onde as pessoas se enganam. Por exemplo, a palavra super, na palavra super-homem. Por ser uma palavra dissílaba, tem super. As pessoas podem pensar que super é um prefixo, aliás, é um radical, mas isso aqui é um prefixo, tá? Prefixo, não é uma palavra. Essas palavras que demonstram intensidade, super, hiper, ultra, mega, todos eles são prefixos. Existem também aqueles prefixos, gente, que quer dizer entre, em cima ou abaixo. Por exemplo, uma vacina intramuscular. Intramuscular. Quer dizer o quê? Muscular. É entre músculo. Intramuscular é uma derivação prefixal. Intermunicipal quer dizer entre municípios. Aqui é um prefixo, candidato. Por isso que o gabarito foi E. Se eu dissesse subsolo, subsolo, ou sob o solo, sub é um prefixo, sub abaixo de, sub acima, sobre, não é isso? Então, você vai pegando essas ideias. Por exemplo, outra que costuma cair demais, microchip, já caiu na banca, microchip. Esses elementos que dão ideias de pequenos, micro, macro, mini, todos eles são radicais, tá bom? Então aqui eu tenho um radical e aqui eu tenho outro radical, compreende? Outra que cai demais são elementos que dão ideias numéricas, bi, tri, hexa. Fique ligado nesses elementos para não confundir com prefixos. Tudo bem? Vamos chegar à 16ª, que perguntou sobre fonema. Quem vai fazer PM, esse assunto não está. Mas quem vai fazer outros elementos da IDECAM vai estar sim. Chegamos aqui na parte do fonema. Remanescente, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Contando novamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu tenho 12 letras. Vou verificar se existe algum fator de redução, que é dígrafo, o M antes de consoante, LH, NH, CH, RR, SS. Eu só tenho aqui, gente, um N antes da consoante T.
eu só tenho um fator de redução. Se eu tenho 12 letras e tenho apenas um fator de redução, fico com 11 fonemas, gabarito letra C. Questão muito tranquila de fonema, tá certo? Chegamos à 17ª. Não é possível, contudo, mensurá-lo. Aqui é uma questão de conjunções. Não é possível, mas, porém, entretanto, todavia, contudo, todas essas são adversativas. E eu tenho as irmãs semânticas das adversativas, que são as concessivas, lá nas subordinadas adverbiais. Eu tenho o embora, o posto que, eu tenho o, meu Deus, mesmo que, eu tenho outro que é muito conhecido, cara. Esqueci. As conjunções concessivas são primas das conjunções adversativas. Elas são irmãs no sentido, mas em conjunção, em classificações sintáticas, são totalmente distintas. E a banca pede aqui o único segmento que tenha provocado grave alteração de sentido. Grave alteração de sentido. Veja que o contudo é adversativo. E aqui na letra A foi trocado por uma concessiva. Gramaticalmente, eu não tenho nenhum problema. Gramaticalmente, eu tenho um grande problema. Perdão, o tio aqui está meio doido. Gramaticalmente, são conjunções totalmente distintas. Gramaticalmente, mas em alteração de sentido não muda nada. Então, a letra A está corretíssima. Não obstante, é uma irmã gêmea. Não obstante, é também uma adversativa. Não houve alteração grave de sentido. Porquanto houve. Porquanto não é uma conjunção concessiva nem adversativa. Ela é ou explicativa ou causal. É claro que se eu troco o contudo por porquanto, eu tenho uma grave alteração de sentido e é o meu gabarito letra C. Na letra D, conquanto, veja, não confunda com porquanto, conquanto é C de concessivo, não é o nosso gabarito porque ela está certa, e o posto que também é concessiva. É isso. Chegamos aqui à próxima questão, que vai falar sobre o que, candidato? Vamos dar uma olhada? Uma questão de concordância. Concordância, no caso, nominal, de substantivo, é isso? Concordância nominal. Não, é de adjetivo. Adjetivo composto e adjetivo comum. O que é que eu tenho para observar aqui, irmãos? Eu tenho o seguinte. Quando eu tiver um adjetivo composto, você tem que anotar aí, ó. Adjetivo composto. Aí você anota aí para o tio. O primeiro nunca varia. Primeiro nunca varia. No adjetivo composto, o primeiro fica invariável. Como está o caso aqui, ó. Estão invariáveis. E o segundo só vai variar? Só varia se ambos forem o que, candidato? Adjetivos. Anote isso aí. Na palavra vermelho sangue, eu tenho aqui o adjetivo vermelho e tem o adjetivo verde. Pouco me importa, porque ele fica sempre invariável. A palavra sangue é um substantivo, ou seja, eu só vou variar o segundo se os dois forem adjetivos. Aqui é um adjetivo, só que aqui é um substantivo, portanto fica no singular. Então ele quer uma que não tenha sido correta. A letra A está correta, então não é o nosso gabarito. Tá bom? Vou apagar aqui para eu continuar. Foguetes verde claros.
Verde é um adjetivo e claro é um adjetivo. Tá perfeito a concordância de gênero e de número. Tá certo. Foguetes azuis, totalmente certo, porque azul é um adjetivo comum. Laranja. A palavra laranja, ela está atuando aqui como um adjetivo, mas na sua origem ele é um substantivo. Portanto, quando eu tiver um substantivo atuando como adjetivo, ele é invariável. Portanto, a letra D está correta. Antes de explicar a letra E, que é o nosso gabarito, eu faço uma indagação para você, candidato. Na frase, camisas, eu coloco a palavra cinza. Você me diria, é camisa cinza ou cinzas? A palavra cinza é um substantivo. Ah, professor, é cinza, né? Depois que você morrer vai virar só pó. Cinza, depois que crema, morre. Cinza é um substantivo que está atuando aqui como adjetivo da palavra camisa. Portanto, ele é invariável, é camisas cinza. Igualmente a palavra rosa, foguetes rosas. Se aqui fosse foguetes vermelhos, a palavra vermelho iria para o plural. Só que a palavra rosa é um substantivo que está atuando aqui como adjetivo. Portanto, o seu plural é proibido. Na 18, letra E. Tá certo? Cheguei aqui na 19, que é muito fácil se você decorou conectores. O impacto social foi enorme, uma vez que, já que, na medida em que, porque, pois, todos esses conectores são causais. Decorar a tabelinha dos conectores é o que você precisa, irmãos. É isso. Vamos aqui para a nossa tirinha, que eu tenho o seguinte. Mestre, estou muito desconfiado da minha mulher. Mas ela está ocupada cuidando dos gêmeos, meu filho. Não fez e nem vai fazer nada de errado. Perceba que eu tenho uma conversa aqui entre dois homens, em que um diz que está desconfiado da mulher. Essa desconfiança da mulher, de acordo com o que ele disse, em nada na frase em que ele está falando, reflete um teor sexual. Não reflete. Ele está desconfiado da mulher que poderia ser roubando, a mulher possa ter mau caráter em relação a matar uma pessoa, corrupção, ela esteja fazendo feitiçaria, matando crianças, que ela esteja abortando, ela esteja traficando drogas. Em nenhum momento se disse na frase dele o motivo da desconfiança dele para a mulher. O mestre capta logo que essa desconfiança dele está ligado a um apelo sexual. Traduzindo para cá, teor de chifre, corno, levou galha. Quando ele diz, mas ela está ocupada cuidando dos gêmeos, não fez e nem vai fazer nada de errado. Ele também aqui não deixa claro que é um teor sexual. Tudo é somente descoberto na última fala em que se disse: é que só um dos gêmeos se parece comigo. Ou seja, comprovou-se. Você que está lendo essa tirinha junto comigo sabe, infericamente, que não está escrito, de que ele estava preocupado com chifre. Não sabe, cara, sabe. Não se passou nem um minuto na sua cabeça que ele estivesse preocupado com ela está traficando drogas, está vendendo pessoas, está escravizando. Não. Você pensou porque você vive numa sociedade machista, sexista, escravocrata. Você teve essa noção que é relação à desconfiança da mulher que está traindo. Você pensou nisso, não venha me confundir. Esse conceito que você pensou não está no texto, está na inferência do texto.
Ou seja, você só consegue inferir se você tiver o conhecimento suficiente para colocar toda a sua maldade na interpretação dessa frase. Professor, por que o senhor está falando isso? Porque vai depender das questões que se seguem. Veja, vou continuar. Deixa eu fazer a 22, que eu volto em seguida para 21, que é gramática, tá? Diz o seguinte: só é possível entender a intenção de humor no segundo quadrinho com base em uma informação. Só é possível entender a intenção do humor. Gente, tá aqui o segundo quadrinho. Aqui são balões. Aqui é o quadrinho, tá? O segundo quadrinho com essa divisória. Quando ele disse, é que só um dos gêmeos se parece comigo. Nessa frase aqui, aí ele perguntou o seguinte, só é possível entender a intenção de humor no segundo quadrinho com base em uma informação. Qual é essa informação? O apelo sexual. O apelo sexual, que não está dentro do texto, está fora. Eu tenho aqui, gente, uma relação de pragmatismo, que é aquele conhecimento de mundo que te formou numa sociedade machista. Uma criança lendo isso aqui, possivelmente ela não vai entender porque ela não tem ainda esse arcabouço descultural. Talvez ela não entenda, porque falta a ela experiência de vida, pragmatismo, que é o conhecimento que você adquire com convivência, com o fazer, o próprio fazer. Eu tenho um conhecimento pragmático. Não existe situação irônica. Situação, fiquei muito pensando nessa questão de situacionalidade. Não depende da situação para eu entender o humor. Note que a pergunta é, só é possível entender a intenção de humor. Não é a situação que vai me fazer entender a situação de humor. É o meu conhecimento prévio de mundo para colocar isso aqui. Ok? Que é a questão do chifre, né? A questão sexual. Também pensei na questão aqui, candidato, da intertextualidade, que são conhecimentos de mundo que me fazem entender. Seria uma boa a intertextualidade. Só que eu não fui de intertextualidade, porque para ser um conhecimento intertextual, a intertextualidade está interligada à literatura. Não a conhecimentos de vida, e sim à literatura. Por exemplo, se ele citasse, ora, ele fez, vamos lá, um caso típico de adultério, vamos lá, Capitu. Estou pensando que ela é uma Capitu. Para eu entender Capitu, eu teria que ter um conhecimento literário suficiente para saber que Capitu foi aquela mulher que possivelmente traiu Bentinho na obra do Machado que se chama Dom Casmurro. Isso seria uma intertextualidade, porque está ligado mais ao campo literário, tá bom? Intratextual está dizendo dentro do texto, né? Ou entre dois textos, que seria mais ou menos nesse sentido aqui da letra D. Então, gabarito letra C, pragmatismo. Espero que você tenha entendido. Voltando para cá, eu tenho. É que só um dos gêmeos se parece comigo. Se você observar aqui, eu tenho. Mestre, estou desconfiado da minha mulher, mas ela está ocupada cuidando dos gêmeos, não fez e nem vai fazer nada de errado. É porque só um dos gêmeos. Veja que eu consigo trocar esse que por porquê. É porque só um dos gêmeos se parece comigo. Veja, ele está desconfiado da mulher porque só um dos filhos se parece com ele. Eu tenho aí não uma causa, mas uma evidência. A desconfiança dele, na verdade, é o ciúme que causa. O ciúme é a causa que gera a desconfiança e a evidência para causar esse ciúme é a aparência dos filhos. É uma evidência. Ou seja,
Esse porquê é um termo explicativo, coordenativo, que seria, eu estou dizendo seria, letra E. O meu gabarito é letra E, porque eu tenho aqui um conector explicativo. Não vejo como causa. O fato de um dos gêmeos ter a aparência de outra pessoa é uma evidência de uma traição, não um motivo. Compreende isso aqui, gente? Só que o gabarito da banca foi D. Disse que era uma conjunção subordinativa, no caso, uma conjunção causal. Causal é subordinativa adverbial e explicativa é coordenativa. Eu fui dar uma pesquisada na gramática de Evanildo Bechara, e o grande Evanildo Bechara, está aqui minha gramática, não faz distinção entre explicativas e causais. Ele nem cria um setor específico para isso. Ele diz que tanto pode ser causal ou pode ser explicativo. O grande erro da banca foi colocar subordinativo ou coordenativo. Se ela tivesse colocado causal ou explicativo, ficaria mais claro para o leitor. E nós ainda iríamos de E, porque é explicativo. Eu acho que faltou recurso para essa questão aqui. Não concordo com o gabarito. Acredito que seria letra D. Tudo bem? Avançando um pouquinho aqui para 22, eu tenho aqui uma questão sobre transitividade, né? Perguntou o seguinte na 23. Um caso de objeto indireto somente nas falas do rapaz. Você tem que prestar atenção nisso. É nas falas do rapaz. O do mestre não entra. Eu tenho aqui, mestre, estou desconfiado. Está é um verbo de ligação. Desconfiado é um predicativo do sujeito. Da minha mulher completa esse adjetivo. Portanto, é um complemento nominal. Aqui embaixo eu tenho, deixa eu apagar isso aqui. É que só um dos gêmeos é o sujeito, se parece verbo de ligação, comigo outro predicativo do sujeito. Então eu tenho dois predicativos do sujeito, um complemento nominal. Dois gêmeos completa o numeral 1. Isso aqui é um adjunto adnominal. Tá bom? Perguntou-se. Há um caso de objeto indireto? Não, porque nem verbo de ligação tem. De ação tem, perdão. Verbo de ação não tem. Um caso de predicativo do sujeito? Também não, porque tem dois casos. São dois. Um caso de complemento nominal? Sim. Só tem um complemento nominal completando o adjetivo que? Desconfiado. Dois casos de complemento nominal? Só tem um. O outro é adjunto adnominal porque completa o numeral. Dois casos de objeto indireto, não existe nenhum verbo de ação aqui. Ficamos com letra C, realmente. Pessoal, tá muito longo esse vídeo, é tanto que eu fiz 3 tomadas para esse vídeo. Se vocês quiserem o final desse vídeo, eu vou fazer outro para que você acompanhe o restante das questões. Faltam 6 questões, se vocês quiserem, coloca aqui, Vitor, faz a continuação, tá bom? Forte abraço para vocês, gente. Tchau, tchau.